Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Elas por Elas, o podcast das mulheres petistas de Mato Grosso. E nesse segundo episódio vamos receber a mulher mais bem votada da história de Mato Grosso, a professora Rosa Neide Sandes Almeida, ou somente professora Rosa Neide, como é o seu nome político. Presidenta do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso, militante da educação pública e defensora dos direitos das mulheres. Rosa Neide construiu uma trajetória marcada pela luta coletiva, pelo compromisso com a democracia e pela transformação social. Mas hoje, quem vai contar essa história é a própria Rosa Neide. Vamos conhecer um pouco mais da sua caminhada, das suas lutas e das experiências que inspiram tantas mulheres dentro e fora do partido, dentro e fora da política. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Rafaela. Obrigada ao Elas por Elas por esta oportunidade. Dizer que eu estou aqui muito tranquila, porque eu sou filiada no Partido dos Trabalhadores há 44 anos, praticamente desde que eu cheguei a Mato Grosso, porque eu sou oriunda do estado da Bahia. Eu nasci numa cidade chamada Amargosa, no Recôncavo Baiano, mas cresci numa cidade chamada Itaém, que é sul da Bahia, onde eu fiz a escola normal, que é a escola de magistério, formação de professores, especialmente professoras, para alfabetização. Logo que eu concluí esse curso, aos 17 anos, eu vim para Mato Grosso e cheguei em Arenápolis, juntamente com a minha irmã mais velha. Nós duas éramos normalistas, e em Arenápolis comecei a minha trajetória de alfabetizar crianças, depois avançar um pouco. Foi de lá que eu saí para estudar, para fazer o curso superior de pedagogia, fazer algumas especializações em Cuiabá, ia e voltava, e depois me transferi para o município de Diamantino, e de Diamantino vim novamente para Cuiabá para fazer o mestrado e retornei para Diamantino como professora da educação básica e também como professora do ensino superior, porque trabalhei 15 anos numa faculdade privada do município de Diamantino, que formou praticamente as professoras e professores de toda a região médio-norte do estado. E a gente, sabendo um pouco dessa história, a gente inspira muitas, né, das nossas companheiras, das nossas militâncias, que está no interior. E que é possível, né, professora? É possível, com trabalho, com militância, galgar e chegar onde a senhora chegou. Quer dizer, a senhora saiu de professora de Arenápolis, uma cidade tão pequenininha, para deputada federal. Então, Rafaela, eu acho que a vida, a nossa trajetória, os nossos caminhos, é muito daquilo que a gente deseja. E a inspiração, ela também é ancestral, né? Eu tenho tantas mulheres na minha história, na minha vida, né? De avós, da minha mãe, fortemente a minha avó. Eu perdi a minha mãe quando eu tinha 13 anos de idade e fui criada por uma avó. Uma avó que, para mim e para os meus irmãos, ela foi muito representativa, porque era uma mulher muito além do tempo dela. Ela nasceu em 1909 e ela teve a oportunidade de ficar 4 anos com uma professora, né, que os pais trouxeram para ensinar os irmãos. Como ela era filha caçula, ela tinha 5 anos de idade, a professora gostou muito daquela criança e ela ficava, segundo ela, no colo da professora aprendendo. Então, depois desses 5 anos, 4, 5 anos com a professora em casa, foi a formação que ela teve. E desta formação das letras, ela alfabetizou a todos nós em casa. Ela era focada em educação. A minha família sem recursos financeiros, mas ela tinha uma visão assim: vocês estudarem, vocês ocupam outro espaço no mundo. E para isso ela dedicou o tempo dela para que nós estudássemos. Foi ela que pegou pela mão cada um, levou na escola, fez a matrícula, acompanhou. Então, assim, eu olho muito o que está atrás, o que é da nossa história, né? A vontade de estudar. E aí, quando eu comecei a ser professora, eu começava a olhar os meninos mais sofridos e as meninas e dizia: se eles não viessem, eu ia na casa buscar. Porque eu falava: como a minha avó fez comigo, quero fazer com vocês. Então, eu tenho uma história que eu gosto muito, que é de trazer as pessoas que mais precisam para o meu lado, como alguém me trouxe, né? Então, nesse sentido, eu acredito que a gente pode fazer uma trajetória.
todos podem. As dificuldades são muitas, mas quando a gente tem sonho, tem esperança e tem determinação, a gente chega. Agora a gente vai falar de dificuldade, de uma coisa que marca a história de todas nós, mulheres petistas da militância de uma forma geral. A senhora, nas últimas eleições, foi a deputada mais votada da história de Mato Grosso. Só para se ter uma ideia do que isso significa, o segundo deputado mais votado que foi eleito teve 25.967 votos a menos do que a senhora. E a senhora não foi eleita por conta do quociente eleitoral. Como é que a senhora encara isso? Essa dor? Porque para nós, enquanto petistas, enquanto mulheres, foi uma dor, né? Porque a senhora foi a escolha da maioria da população mato-grossense. Eu vejo a Constituição diz que votar é você buscar representantes. Então, a população escolhe. E isso eu sou muito feliz por isso. A população me escolheu. Eu não tenho que reclamar do voto do povo mato-grossense. Eu, que sou uma pessoa de fora do estado, como aqui a gente diz, pau rodado, vi rodando e parei aqui. E aqui foi muito acolhida. Sou mulher, sou professora, né? De origem muito humilde. Então, ser acolhida no estado, a gente diz, é do agro, é conservador, mas tem muita gente consciente e esse foi o meu voto. Então, isso me dá uma alegria. Ao mesmo tempo, como você disse, dá uma dor muito grande você ter se preparado para uma coisa. Eu tive um mandato num governo muito difícil, que não tinha portas para o movimento social participar. E depois, quando entra um projeto de governo que eu tenho completamente uma ligação, eu fui a mais votada e não fui eleita. Mas isso não me fez ter desânimo. Eu acho que a minha história me anima. E aí eu fui para Brasília trabalhar, eu assumi uma diretoria na Conab, diferente da minha história, que é educação. Eu fui trabalhar com agricultores e agricultoras familiares, com grande agricultora também. E na Conab eu vi outro lado também da história do Brasil, que é o sacrifício de produzir alimentos. A grande maioria dos projetos são conduzidos por mulheres, mulheres do campo, mulheres sofridas, muitas mães solo que elas da terra, lavrando a terra, tiram o sustento da família. Então me deu uma outra expectativa e uma outra perspectiva, que eu sei que o mandato seria muito importante, que o mandato é representativo. Quando você tem um mandato, você tem o poder, no meu caso, de representar 124.600 pessoas. E eu não sinto só representante destes que votaram, mas do meu estado como um todo. Mas eu fiquei lá na Conab, eu acho que eu trabalhei muito, foi dissipando essa dor no trabalho, na luta, na organização de outros grupos, especialmente de mulheres, porque eu vi na agricultura, como é na educação, especialmente na educação básica, a forte presença da mulher fazendo a diferença no dia a dia de suas histórias. Deputado, o que a gente pode fazer para reverter esse quadro, para que uma situação como essa não ocorra de novo agora nas eleições de outubro? Na eleição passada e agora, nesta pré-campanha, eu estou procurando conversar muito com as pessoas sobre isso. Primeiro, o nosso partido organizar fortemente a nossa chapa. A chapa é determinante, ninguém ganha eleição sozinho, não importa você ter o maior número de votos, como foi o meu caso, e você não ter um grupo que agregue, né? Acho que a chapa agora, da pré-campanha, tem que estar se colocando, é uma chapa bem mais consolidada, com pessoas que já experimentaram as ruas pedindo votos e exercendo mandatos. Então, uma chapa mais consolidada. E a conversa com a população, né? A disposição em repetir a história de 2022 e consolidar 2026. Eu creio que a boa conversa, nada substitui o diálogo, nada substitui o olhar nos olhos das pessoas, conversando muito com mulheres e homens, para que nesta pré-campanha a gente afirme o projeto e consolide a possibilidade de continuar representando o Mato Grosso. Isso é fundamental para a governabilidade do nosso tetra, né, do nosso quarto governo, aí, do governo Lula. A gente está vendo o que a ausência de representantes, né, da esquerda está fazendo com o Brasil, né, com as políticas públicas do Brasil. Exatamente. O Brasil tem uma dificuldade, a população brasileira, de entender o que é projeto de nação. As pessoas votam muito nas pessoas. Eu gosto dessa pessoa, eu conheço, isso é importante mesmo. Acho que votar conhecendo, né, tem muita gente que é eleita, principalmente depois das redes sociais tão fortes. Uhum. As pessoas são eleitas sem a cidade nunca ter visto aquela pessoa. Pessoas que conquistam um mandato
sem nunca ter ido a uma cidade, a uma região do estado, né? Isso é ruim. Sem conhecer os problemas locais. É, porque se a pessoa nunca foi lá e se coloca como candidato e não conhece a realidade, o que ele vai fazer depois, né? Isso acontece. Mas eu também vejo que, neste momento, é importante olhar qual é o projeto de nação que você defende. E você ter o Congresso Nacional defendendo esse projeto. Porque hoje você tem um Senado e uma Câmara dos Deputados muito diferente do projeto que está no Executivo. Então, eu acredito que só o presidente Lula consegue governar e fazer o que ele está fazendo. Negociar com quem tem que negociar, articular, aprovar grandes projetos para a sociedade brasileira, como é a questão do imposto de renda de quem ganha até R$5.000, tirar esse imposto que pesa tanto, né? E foi convencendo o Congresso que o presidente conseguiu. A reforma tributária, convencendo o Congresso, mas gasta-se muita energia, porque a maioria dos que estão ali não apoia o projeto social, apoia o projeto do povo. A população votou neste projeto, mas não votou em parlamentares que apoiam o projeto. Então, é nesse sentido que eu acho que essa pré-campanha e depois virar a campanha é o momento de mostrar para a sociedade que quando eu voto no executivo, num projeto executivo, eu tenho que alinhar o voto para que as pessoas juntas possam governar o país. E tem que haver um alinhamento aí entre o executivo e o legislativo, né? As pessoas que estão ali junto com o presidente Lula. Em Mato Grosso, aqui, a nossa bancada é o exemplo de que não existe alinhamento algum, né? A bancada de Mato Grosso vota completamente contrário ao nosso governo. É engraçado que a bancada vota contra, mesmo do projeto é em favor do povo. Eu estava no governo que eu era contrária, mas se tinha um projeto bom, infelizmente tinha muito pouca coisa para se votar, né? Porque o que se trazia para discussão era só coisas que, por exemplo, liberar armas, né? Diminuir imposto de jet ski. Então, tem coisa que não dá para votar mesmo, né? Mas se viesse, ou quando veio, o Fundeb, por exemplo, foi votado no governo passado, Eu era vice-presidente da Comissão Nacional, andei o país todo falando do Fundo da Educação. E nós conseguimos negociar e votar no plenário. Eu fui relatora de várias leis, inclusive uma que tem muito a ver com Mato Grosso, que foi o controle do fogo nos biomas brasileiros. Como articular o controle do fogo? Você colocar corpo de bombeiros, secretarias estaduais de meio ambiente, o IBAMA nacional, o ICMBio, você fazer uma lei que abarcasse todos esses órgãos em favor do meio ambiente. Então, assim, foi negociado com todo mundo. Eu tive a oportunidade de sentar com a Frente Parlamentar da Agricultura, que no início eles eram contra terrivelmente, porque eles achavam que ia proibir qualquer fogo. Então, tem o fogo controlado, tem o fogo orientado, né? Inclusive, as comunidades indígenas, que são parceiras, porque eles têm também ancestralmente a orientação de como queimar o que é necessário. Então, assim, foi um projeto que a gente negociou com todo mundo, direita, esquerda, centro, até chegar a um bom termo. Mas, o governo pouco participava, ele deixou muito a Câmara, ele estava cuidando das motociatas aí, né, de outras atividades que não tem nada a ver com a vida do povo, e a gente pôde trabalhar. E aí, integrar o Congresso Nacional, tanto um como o outro. A oposição, naquela época, ela votava em favor das pautas que eram de interesse nacional. Sim, hoje em dia, ela se posiciona em favor do que é interesse de mercado. Interesse de mercado. Ou se mesmo está entendendo, é uma coisa boa para a população. Não, você é contra porque eu sou anti-PT. E a população, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Agora a gente vai falar com a presidente do partido, com a professora Rosa Neide. Professora, o PT ainda enfrenta muito preconceito, né? E muitas vezes é responsabilizado por todos os problemas que existem no Brasil. Além da resistência interna, existe uma coisa de diferentes tendências internas dentro do partido. Como a senhora explica essa realidade para quem nos assiste e não faz parte da militância? Essas correntes nos fragilizam ou nos fortalecem? Veja bem, Rafaela, as correntes nos fortalecem. Porque quando você está num partido que tem, sem ser pejorativa com relação à palavra cacique, né? Que eu gosto muito dos caciques indígenas, mas você tem uma pessoa sozinha liderando, dando as ordens, não tem divisão, não tem discussão, não tem um diálogo interno. Então, o partido vai, você é o presidente, você é isso, vamos fazer assim, nós vamos coligar com tal grupo. Uma imposição de cima para baixo. Então, há muitos partidos no Brasil assim, que o cara não sabe nem quem é o presidente no município, né? Não tem essa... A relação do PT
É uma relação meio briguenta internamente, né? Mas é uma relação sempre em construção. Porque tem gente que se agrupa mais e a gente fala assim, os iguais se juntam. Como nós não somos todos iguais, nós temos que ter algumas linhas que são diferentes dentro do partido, mas que propicia que todos fiquem no partido, mesmo pensando diferente dentro do partido. Tem algumas coisas que são basilares. Por exemplo, a democracia, a soberania do país, o respeito às mulheres, a equidade nas relações sociais e econômicas. Então, todos do partido defendem. Nós temos alguns princípios que são basilares. Isso é para todos, não é discussão. Mas algumas coisas, né, mais paralelas, a gente se dá o direito de respeitar a diferença do outro. E por isso é importante as correntes internas. E divergir faz parte do processo democrático. Faz parte. Né? Se não tem divergência, não é democracia, né? Democracia é você discordar daquilo que é possível e alinhar naquilo que é bom para todos. Eu acho que o PT exerce todos os dias essa prática. Não é fácil. É mais fácil dar uma ordem e cumpra-se, né? E todo mundo cumprir. Ser presidente dando ordem seria fácil. Para mim, eu tenho que acertar com um, acertar com o outro, voltar atrás, chamar de novo, né? Então, é uma construção, mas vem caminhando pela democracia. E é uma construção onde todas as forças que recebem voto durante o PED participam, né? Em maior ou menor número, mas todo mundo compõe ali a construção do diretório, as diretrizes que o partido vai tomar no Estado. E assim, na eleição que a gente faz, ninguém perde, ninguém fica de fora. Todo mundo compõe. Pelo percentual de votos que cada grupo teve, ele compõe o diretório do partido. Então, o diretório não é do grupo que ganhou. Às vezes, o grupo ganhou com 55%, então ele fica ali na berlinda, né? Tem outro grupo que teve 30%, tem outro que teve 15%. Então, a gente organiza os agrupamentos pelo percentual de votos. Então, ninguém... eu ganhei, agora eu mando, agora eu dou a ordem. Não é isso. As mulheres são as principais beneficiadas dos programas sociais do nosso governo, do governo Lula. Qual a importância dessas políticas públicas para as mulheres mato-grossenses, especialmente nesse estado, no nosso estado, onde muitos ainda enxergam esses benefícios como desnecessários? Então, é engraçado, né, Rafaela, que quando as pessoas querem visitar a Europa, ir à Europa, conhecer a Europa, elogia a Europa, né, pela história do povo europeu, mas, assim, o bem-estar social, depois da Segunda Guerra Mundial, implantado na Europa, não é nada mais, nada menos do que trazer benefícios para as pessoas na hora que elas precisam. Está desempregado, o governo tem uma casa para morar, não vai pagar energia, não vai pagar água, tem uma mensalidade, tem uma renda mínima, né? Que é o que nosso colega Suplicy discute o tempo todo no Brasil. Toda a população teria que ter uma renda mínima. Isso é mínimo para você tem acesso. Então, os europeus trabalharam muito no pós-guerra que ninguém passaria necessidades nestes países. E os benefícios são muito maiores que os nossos. Aí, quando a gente chega no Brasil e tem um Bolsa Família, para uma criança não morrer de fome, alguém fala, não acho mais empregada doméstica porque tem o Bolsa Família. Na realidade, é porque o salário é baixo. Paga pouco. E aí, como você paga pouco, alguém pode dizer, eu prefiro cuidar da minha filha ou do meu filho com o Bolsa Família do que ganhar esse mesmo salário na casa de alguém deixando meu filho abandonado. Então, o Bolsa Família, ela dá uma oportunidade, especialmente às mulheres, para ter alguma opção de vida. Então, assim, o Brasil, no regime escravagista brasileiro, ainda ficou que as pessoas podem trabalhar para ganhar comida, que as pessoas podem trabalhar para ganhar um canto para morar. E que o trabalho doméstico, que é o principal, né, assim, que tira a mulher do seu espaço de vida e traz para casa de outras pessoas. Então, o trabalho doméstico no Brasil é um dos países que mais tem pessoas fazendo trabalho doméstico no modelo que a gente tem. A Europa não tem, os Estados Unidos não tem. Você tem empresas que fazem limpeza diária. Personal clean, né? E as pessoas ganham bem para isso. Sim, Quanta gente saiu do Brasil para fazer trabalho doméstico nos Estados Unidos ou na Europa? Diferente daqui. As pessoas que são medianas nesses países, são elas que fazem o trabalho. Os filhos levantam, arrumam suas camas, cuidam do seu ambiente, do seu espaço. O Brasil não, mesmo as pessoas sendo classe média ou tendo menos, ele acha que deve ter alguém que ele paga uma miséria para cuidar da casa dele. Então, assim, e por isso a Bolsa Família tirou essas pessoas, muitas vezes, do mercado
mercado de forma muito sofrida. Então, as pessoas às vezes optam em ficar com aquele valor da Bolsa Família, cuidando, amamentando, cuidando um tempo mais do seu filho e de sua filha. Mas ninguém está satisfeito de ganhar R$1.000 e poucos de uma Bolsa Família. As pessoas querem um emprego, as pessoas querem crescer. E quando as pessoas estão bem alimentadas, estão vivendo melhor, elas sonham. E o que a gente tem que estimular é o sonho das pessoas, a esperança. Que ela fala assim, não, eu estou ganhando essa Bolsa Família, mas eu quero um trabalho que eu possa dispensar essa Bolsa Família. Um trabalho que eu ganhe mais, que eu tenha mais renda. Então, a Bolsa Família é para tirar a fome do Brasil. Tirou o país do mapa da fome. Avançar nas condições de existência humana. E aí, depois, as pessoas dão o passo à frente. Quantos depoimentos de pessoas que depois do Bolsa Família conseguiram estudar, foram para a universidade? Quantos filhos com a mãe tendo Bolsa Família, comprando leite e o pão, ele pôde ir para a escola e hoje juiz tomando posse e dizendo eu sou fruto do Bolsa Família. É isso que nos alegra, nos faz entender que é um país humanizado e no processo de humanização. E quanto mais a gente puder dar a quem mais precisa, a gente está exercendo a condição cristã que é forte no povo brasileiro, como Cristo nos ensinou. Dai pão a quem tem fome. Eu acho que é isso que o país faz quando estabelece as políticas sociais. E essas pessoas que criticam projetos sociais como Bolsa Família são pessoas que defendem, por exemplo, incentivos fiscais para grandes empresas, né? Que defendem incentivos do governo para agricultura extensiva, por exemplo. Acho que o pobre não tem direito, mas o grande tem todo o direito de crescer e ser ainda maior, né? Quando eu vejo essa questão do Plano Safra no Brasil, o Plano Safra no Brasil é muito importante. Ele financia a grande agricultura e o Plano Safra da agricultura familiar também. Mas todo mundo quer subsídio. Todo mundo quer subsídio para plantar, para criar gado, para abrir uma indústria, mas não quer subsidiar a matar a fome da população. Então, assim, é bem estranho. E a maioria dessas pessoas vão à igreja rezar, orar, né? E eu digo, é como a música, vai à igreja rezar e depois faz tudo errado, né? A gente vai falar sobre isso. Agora, uma questão bastante sensível. A primeira-dama de Cuiabá e vereadora Samantha Iris, né, afirmou que é impossível ser cristão e ser de esquerda. No entanto, Jesus Cristo, ele defendia valores humanitários, ele dividia o pão com os pobres, ele acolhia excluídos e pregava o perdão. Enquanto isso, setores da extrema-direita defendem políticas higienistas, né? O prefeito de Cuiabá, por exemplo, quis proibir a distribuição de marmitas, só não fez isso porque o Ministério Público interveio. Ele até chegou a cogitar o fato de pegar pessoas em situação de rua e mandar para os estados de origem de volta, né? A senhora acredita que é possível ser cristão e ser de esquerda, professora? Eu sou um exemplo, Rafaela. Eu nasci numa família católica, eu sou cristã por excelência. Eu acho que aquilo que Cristo pregou, que ficou registrado da história dele, é aquilo que faz a minha cabeça, é aquilo que faz o meu caminho. E ser de esquerda é entender o que é a esquerda e o que é a direita. É outro equívoco, né? Quando você definiu esquerda e direita no mundo, você definiu na Revolução Francesa. Então, quem estava sentado à esquerda defendia que todos tivessem acesso à educação, todos tivessem saúde pública, mulher tivesse direito, mulher poderia participar, poderia votar. Então, ele chamou aquele povo de esquerda porque estava sentado do lado da esquerda na reunião. Os da direita queriam o contrário. Não, quem quiser saúde que pague, quem quiser educação que pague, mulher não pode isso, não pode aquilo. Eles estavam sentados à direita. Daí para cá ficou direita e esquerda. Então, assim, por esse gesto de esquerda, eu tô lá na esquerda, eu sentaria neste lugar. É neste banco que eu sento. Eu quero saúde pública para todos, educação pública para todos, mulher participando ativamente, renda distribuída, população ter acesso ao trabalho. Então, é isso que eu quero, as pessoas sendo felizes. Eu não sei o que é que as pessoas veem nisso, que não veem nisso uma ação cristã. Que é exatamente o que você disse, como é que Cristo orientou a vida em comunidade. Tanto que eram as comunas, né? O que é comum a todos. E quando Jesus Cristo diz, dai pão a quem tem fome, acolheu as crianças, né? Diz, quem não pecou, que atire a primeira pedra ao defender uma mulher que ia ser apedrejada e morta, tomou a iniciativa de não concordar com a injustiça. Então, nesse sentido, ser cristão e ser
de esquerda tem tudo a ver. E distribuir comida, né, como foi quase proibido no centro de Cuiabá, a gente está vendo que são atitudes daqueles que não gostam de gente, não gostam do povo. Tem gente sofrida na rua, pessoas usuárias de drogas, pessoas que perderam as famílias, pessoas deprimidas. Doentes, né? Doentes, que precisam de carinho, precisam de apoio, de assistência social, de ir lá, sentar do lado dessa pessoa, conhecer a história da sua vida, ajudar a caminhar com essa pessoa. Então, assim, tem muitos programas, né, como Centros Pops, criado no governo Lula, muitas vezes os prefeitos não fazem o seu papel de gestão, porque a gestão de uma cidade, ela depende do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Alinhamento, mas a gente vive na cidade, quem tem que puxar as questões é o governo municipal. Então, muitas vezes, a população está à deriva, porque quem conduz na cidade não faz o seu trabalho. Então, assim, ser cristão e ser de esquerda tem uma relação muito direta. As pessoas, às vezes, vão muito para a igreja, enrolam um terço no braço, põem uma Bíblia embaixo do braço e faz um mal ao outro, né? Então, eu acho que na hora de rever conceitos, né? Não julgar o outro, é outro princípio cristão. Não julgueis para não ser julgado. Dizer, não pode ser cristão e não pode ser, e de esquerda, julgamentos, né, equivocados de quem não é cristão. A gente tem por hábito da esquerda defender muitas pautas progressistas, né? E até foi falado durante o curso de formação do Elas por Elas, pela Tássia, que é a nossa secretária nacional de formação, que essas pautas, elas são recolhidas no período eleitoral. Porque nós temos medo do embate com a população, porque a população, de forma geral, ela é muito conservadora. Um tema que é muito polêmico, por exemplo, sobre o aborto, é um tema que nós defendemos, mas que não necessariamente praticamos. O que nós defendemos enquanto esquerda é que as pessoas tenham liberdade de escolha. Como é que a senhora vê essa questão do conservadorismo, das pautas conservadoras, professora, que é uma situação muito delicada para nós, que pesa muito, né? Ainda mais em Mato Grosso, que é um estado extremamente conservador, mas que, ao mesmo tempo, ele causa um impacto muito grande para pessoas em situação de vulnerabilidade, para as pessoas mais pobres. O aborto, por exemplo, as mulheres mais pobres, elas se submetem a situações que colocam suas vidas em risco, né? Enquanto nós sabemos que mulheres ricas têm condições de fazer isso em clínicas e que são salvaguardadas com todo o aparato médico, né? E outras pautas que são muito, muito sensíveis, mas que são necessárias. Veja bem, a questão do conceito religioso na cabeça da população é muito forte. E não discordo das pessoas colocar Deus acima de qualquer coisa, a sua fé. Isso, a religião é uma questão individual, a fé é individual e cada um tem o direito de professar e de exercer. Agora, quando a gente fala, por exemplo, interromper uma gravidez, às vezes as gravidezes são interrompidas naturalmente, né, por questão de saúde, por outras situações, e as pessoas são acolhidas num pronto atendimento médico para que ela seja assistida. Então, na nossa história humana, quem gesta é a mulher. Ao homem cabe um papel secundário nesta relação. E aí, quem sofre as dores, se for antes do parto ou depois do parto, é a mulher. Que amamenta é a mulher, que acolhe no braço, normalmente, é a mulher quando o filho vem ao mundo. E quando interrompe uma gravidez mal assistida, a mulher pode ir à morte, a mulher pode ter consequências gravíssimas. Então, é como você está dizendo, se fosse uma coisa mais tranquila, mais democrática, a mulher pudesse ter o acesso, conversar diretamente com o médico, dizer que não queria ser mãe, a situação dela, ela poderia até conseguir ser mãe naquele processo se ela fosse bem orientada. Se ela tivesse um psicólogo, quando é uma menina muito jovem, que esse psicólogo pudesse chamar a família e conversar. Se nós tivéssemos essa tranquilidade, teria menos abortos e menos mulheres morrendo. Muitas vezes tem um câncer depois, mutiladas, muitas vezes ficam completamente... Ela, no futuro, ela vai querer ter outro filho e não pode, porque as consequências do aborto. Então, por ser proibido, tudo que é proibido tem consequências terríveis. Então, essa proibição tira a mulher da assistência médica, que é o mais importante. Então, aborto é uma questão de saúde pública. Então, a mulher tem que ter o direito de buscar o que ela pretende fazer
auxiliada por um médico. Então, o Brasil e muitos países do mundo, muitas vezes, por conservadorismo, fecha a porta para uma mulher e é ela que vai pagar o preço. Eu sempre, até na Câmara, eu discuti um pouco isso quando deputada, porque quando você vê uma criança que a mãe teve o filho, fez o parto sozinha e abandonou. Crianças que são jogadas numa lata de lixo, crianças são jogadas fora, vivas, estão lá. Quando a polícia começa a procurar, muitas vezes resgata a criança e começa a procurar, vai procurar a mãe. Nunca vai procurar o pai. Quem é o pai dessa criança que a abandonou? Em Brasília, mesmo estava em Brasília, um dia de manhã, no centro, uma criança foi resgatada viva, ela foi salva, ela foi para o hospital. E aí a polícia todinha investigando, olhando câmera, quem foi a mulher que colocou a criança ali. Mas ninguém perguntou quem era o pai. E se ela não colocou ali, pela falta da presença do pai. Muitas vezes o aborto acontece porque quando ela ficou grávida, ela buscou esse parceiro e esse parceiro não estava presente. Nisso aí as pessoas não falam, Deus vai castigar aquele homem que fez isso. Só vai castigar a mulher. Então é uma sociedade conservadora e injusta com as mulheres. Por isso, quanto mais acesso à saúde, menos aborto nós teremos, menos mulheres mutiladas nós teremos. Então, eu sou cristã, eu tenho fé, eu não faria um aborto, pessoalmente não faria, a não ser que fosse estuprada, aquilo que está na lei, mas respeito a história de cada mulher e quero que a mulher seja respeitada. Se acontecer alguma coisa com ela, que ela tenha um médico, que ela tenha médica, que ela tenha assistência. Infelizmente, o que acontece no Brasil é que não dá o direito da mulher ser assistida. Deputada, mas isso dificilmente vai mudar se a maioria do Congresso Nacional é formada por homens, né? Quem faz as leis que nos punem, que nos orientam, nós somos a maioria no Brasil, são homens. Como é que a gente vai fazer para mudar esse quadro, para que as mulheres ocupem o espaço de poder? Nós temos que participar. Eu sempre digo a todas as mulheres, se tiver a oportunidade de ser presidente do conselho da escola, assuma. Presidente do conselho do seu condomínio, assuma. Do bairro, assuma. A mulher tem que ir se colocando, né? É de uma presidência de bairro, é de uma presidência de um conselho, é de uma cidade pequenininha que você vai galgando seus espaços. Então, a mulher deve estar nos espaços de poder. Se nós somos 51% da população, minimamente nós temos que estar em torno de 50% participando. Nós temos, por exemplo, a polícia com a presença forte de homens, com a chegada de mulheres, mas muito mais presença de homens. Nós temos a justiça, que já com presença maior de mulheres, né? De juízas, de procuradoras, nós já temos mais mulheres. Aí nós temos o executivo, um mínimo de mulheres. Se a gente for olhar prefeitas, aqui no estado de Mato Grosso, dos 142 municípios, a representação da mulher é mínima. As câmaras de vereadores, nós temos praticamente 1.000 câmaras no Brasil que só tem uma mulher. E nós temos 900 que não tem nenhuma mulher. Então, para chegar no Congresso Nacional, tem todo esse caminho aqui de câmaras municipais, de assembleias legislativas, de outros órgãos, para que as mulheres sejam eleitas. Então, a participação é fundamental e também a mão do parceiro do homem. Eu sempre creio que um homem bem informado, ele apoia a mulher. Um pai quer ver a sua filha desenvolvida, quer ver a sua filha ocupando espaço. O irmão, o companheiro de verdade, porque tem companheiros que não é de verdade, que ele disputa, que ele quer ser o dono da mulher. Esse não quer a mulher ocupando espaço, mas a gente precisa das mulheres tomando consciência e precisa dos homens parceiros. A gente está num estado que proporcionalmente mais mata mulheres no Brasil. E os casos de feminicídio, eles estão crescendo de forma alarmante, né? Na sua avaliação, o avanço do extremismo e dos discursos de ódio da extrema-direita tem relação com esse cenário, com essa crescente? Com certeza, Rafaela. Depois que houve um sinal invertido pelo presidente Bolsonaro, vamos dar os nomes aqui aos bois, né? Ao gado todo. Depois do sinal invertido de que homem é machão, homem que faz, homem que acontece, né? De que não se respeita indígena, não se respeita o povo quilombola. Essa relação fez com que os homens se empoderassem mais e entendessem na cabeça daqueles conservadores que a mulher ocupa um lugar inferior
inferior na relação com na sociedade. Então, a gente viu a matança aumentar, a gente viu o estupro aumentar, a gente viu as mulheres ficarem mais amedrontadas, né? Os homossexuais no Brasil sendo mais perseguidos. É o país que mais mata também homossexuais. Então, nesse sentido, quando uma liderança forte, como é a presidência da República, demonstrar publicamente, claramente, que na cabeça desse gestor a mulher é inferior, alguns homens que estavam calados, como a gente diz, às vezes estava ali no armário, quietinho, ele deu um pulo, ele disse, a porta está aberta, eu vou fazer o enfrentamento. Homem fraco é que a mulher manda, eles acham que a mulher está mandando, né? E se não é minha, não é mais de mais ninguém. Essa questão da posse. Então, nos últimos anos, a gente viu isso avançar no Brasil, em alguns países recuando e no Brasil avançando. Então, assim, isso também tem a ver com o aborto. Mais mulheres estupradas, mais mulheres ficando grávidas sem querer, mais mulheres querendo retirar o filho porque não tem a parceria de um homem justo, amoroso, parceiro e companheiro na vida delas. Então, assim, a mulher sofreu muito mais neste tempo de conservadorismo. Por isso a mulher, e quando a gente fala de esquerda e direita, a mulher está mais à esquerda, porque ela quer mais liberdade, ela quer mais justiça, ela quer ver a sua filha tranquila. O pai e a mãe que tem consciência quer, estando na sua casa, na sua cama, e seu filho ou sua filha jovem estiver se divertindo, você quer estar em paz. É dizer assim, eu tô aqui tranquilo, que eu moro num país tranquilo. Minha filha e meu filho, que são jovens, pode sair, passear, se divertir. Como a gente está aqui, presença de João Pedro, né, João? O João tem 18 anos, está te ajudando aqui no podcast. Com certeza os pais ficam muito felizes de saber, meu filho está em segurança. Mas se o país não der segurança, os pais e as mães sofrem muito. Então o Brasil, com esse gesto invertido, fez o conservadorismo aflorar e fez muito mais mulheres perderem a vida. Mas esse gesto, ele não foi captado só por homens, foi captado por muitas mulheres. Existem muitas mulheres misóginas, machistas, que nos representam, né? Na Câmara Federal e tudo. Mas isso, professora, não é uma coisa que a gente vê só na extrema-direita. Eu acho que a extrema-direita, ela consegue colocar isso para fora, ela externaliza isso mais. Mas dentro da esquerda nós também temos mulheres conservadoras e com posicionamentos machistas, né? Como que a senhora vê isso? Como que eu consigo conciliar? Eu sou progressista na economia, eu sou progressista, mas dentro do meu dia a dia, dos meus valores, eu sou conservadora. Isso é a nossa formação, né? Aquilo que a gente olhou nas avós, nas mães, no pai, e a gente incorporou. Tirar isso, né, é com educação. Tirar isso é com participação mesmo em movimento social. As pessoas vão se reeducando. E eu, como professora, eu acho que a escola tem muito a ver com isso. Por isso, quando diz assim, não quero discussão de gênero na escola. O que é não discutir gênero na escola? É não discutir o papel e o lugar da mulher na sociedade. Não é outra coisa. Tem mamadeira de piroca, tem banheiro unissex. Tudo isso é mentira, né? Inventaram uma história para colocar esse conceito dentro de uma cápsula, enfiar a goela abaixo das pessoas. Isso não tem. O que tem, quando eu digo, não vai discutir gênero na escola, a Lei Maria da Penha vai à escola. Inclusive, eu tenho um projeto de lei de minha autoria, que é essa questão. Maria da Penha vai à escola. Discutir a Lei Maria da Penha na escola, desde a mais tenra idade, a criança lá na creche, o menino... ele reproduz, quando pequenininho, o que ele vê em casa. Se o pai briga, grita com a mãe, ele reproduz com as colegas. E a professora atenta pode chamar para brincadeiras, para diálogos, para uma representação familiar, onde a mulher é respeitada, qual é o papel da mãe, a mãe. Quantos alunos meus pequenos, quando eu dizia, seu pai trabalha em quê? Aí ele dizia o trabalho do pai. E sua mãe? Minha mãe não trabalha. Então, assim, era olhar de casa, porque o trabalho da mãe, que é o pior, que é o mais duro, lavar, passar, cozinhar, ele dizia que a mãe não trabalhava. Então, isso é educação. Nós temos que reeducar essa sociedade para as mulheres, né? Primeiro, ela que educa os meninos. É a mãe que educa os meninos. Se ela tiver boa formação social, ela educa homens com boa formação para conviver com outras mulheres. Então, tudo isso depende da nossa educação familiar, social e escolar. Mas esse modelo de educação está transformando, está mudando, né, professora? A gente vê aqui em Mato Grosso, por exemplo, uma crescente de escolas militarizadas, né? Essa educação cívico-militar. A minha filha, ela é aluna de uma escola pública e na sala de aula dela, todos os dias, o policial passa detector de metal. E ela fala, mãe, eu não sou bandida. Ele vai na minha sala e passa detector.
Como é que a senhora avalia essa mudança de comportamento? Porque os pais, em sua maioria, aprovam isso. Quer dizer, os professores continuam os mesmos, a coordenação da escola é a mesma, o que muda é a questão disciplinar, porque colocam policiais dentro da escola. Como é que a senhora avalia a militarização, professora? É outra questão, né? Esse modelo é único no mundo, é só do Brasil. Não tem outro lugar no mundo que tem escola cívico-militar. Quem inventou aqui foi no Brasil, no governo Bolsonaro, e alguns governos de estado, como é o caso de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso, Paraná, um foi copiando o outro, achando isso uma coisa maravilhosa. Então, assim, eu perguntei ao governador de Mato Grosso se ele colocaria os seus filhos numa escola cívico-militar. A escola militar é outra coisa. Você tinha e tem, nas capitais brasileiras, escolas militares, que são pessoas jovens que querem a carreira militar. Então, ele vai para uma escola, depois ele vai para o Exército, para a Aeronáutica, para a Marinha, isso é tranquilo, né? Ele está seguindo uma carreira que ele gostaria de ter. Então, ele já vai os princípios militares na sua formação. Agora, chamada escola cívico-militar, até para o ensino fundamental, onde a liberdade é a construção da mente dessas crianças e adolescentes, é muito perverso, porque você começa a colocar uma orientação, que é uma orientação de que todos devem fazer a mesma coisa. Eu vi muitas vezes em Brasília, eu vivi lá esses últimos 3 anos, o corte do cabelo, a menina não pode pintar o cabelo, a menina tem que fazer uma trança no coque igual o outro. Quem são as adolescentes, filhas de pais abastados que faz isso? Só faz isso os filhos dos mais pobres. Aí fala, vamos colocar os meninos disciplinados. A palavra disciplina é bacana e eu gosto também. Nós, da esquerda, tivemos um problema com a palavra disciplina. Porque depois da ditadura militar, a gente se opôs a tudo que era disciplina. Isso está errado. Porque quando a gente estuda, a gente tem que ser disciplinado mesmo. Para eu aprender, eu tenho que dedicar tempo, ficar ali calado, ler. Então, isso é disciplina. Agora, não é disciplina militar. Não é gente com cacetete na mão, passando perto de crianças, coagindo. Então, assim, esse modelo de imposição da ordem, né? De alunos cantando em nacional no sol. Isso é tudo da ditadura militar. Os próprios policiais, que tem outra função. Você vê o tanto que nós temos aí de problema de facção, de roubo, disso, daquilo, precisando da polícia na rua, e agora a polícia está dentro da escola, onde tem que estar só professor. A polícia pode ficar no entorno da escola, olhar, vigiar, mas dentro da escola é lugar de liberdade, de tranquilidade, de alegria, né? De dança, de música, de leitura, de poesia. Não é lugar da polícia. E é engraçado que o filho do rico ele é criado com como é que fala? Com métodos de ensino que são libertadores. Libertadores. Né? É aula de música, é coral. Formação crítica, que é muito forte. Humana. E o filho do pobre ele é criado para obedecer, né? Ele está sendo criado para obedecer. Quer dizer, os filhos dos ricos querem que o filho dos pobres continue sendo empregado deles. Eles estão criando uma nova geração de empregados. Com certeza. É isso. E aí as mulheres pagam um preço muito alto da subordinação, né? Eu vi um caso das meninas ajoelhadas porque o uniforme, tiraram o cinto, fizeram uma gravatinha no pescoço com o cinto da roupa. Então, assim, são uns exemplos muito ruins para mim, que sou professora. Nada contra a polícia. Fui secretária de Estado de Educação aqui em Mato Grosso e nós tínhamos uma sala lá na SEDUC que era ocupada pela polícia. E principalmente a polícia civil, que a gente chamava para discutir questão de droga na escola. A gente discutia, eles davam muita orientação. Fazia reunião com os diretores, vinha o coronel falar, vinha o secretário de Segurança Pública. A polícia apoia na segurança. Esse é o papel dela ao lado da escola, né? O diretor sabia para qual policial ele ligava se tivesse um problema dentro da escola. Era o que estava mais perto, todo mundo era alinhado com a polícia. Mas a polícia não é o professor. O professor é formado para ser professor e policial para cuidar da segurança das cidades. A gente falando de educação, agora a gente vai falar sobre um assunto que é muito, que precisa ser muito trabalhado dentro do PT, que é a questão da transição geracional. Principalmente de mulheres, lideranças mulheres. Dados da Fundação Perseu Abramo apontam que em um universo de mais de 1 milhão de mulheres filiadas, pouco menos de 50 mil são mulheres jovens. Como é que a senhora, enquanto presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Mato Grosso, pretende trabalhar essa questão da transição geracional e principalmente de mulheres, que são uma minoria no nosso partido? Rafaela, isso é na política como um todo. Lá na Câmara me dava até uma tristeza. Você olhava assim,
Eu já passei de 60 também. Você olhava assim, só tinha gente mais de 60. Né? Não que as rugas e os cabelos brancos deixem o ambiente mais feio, mas com certeza o vício da juventude faz falta em todos os lugares, principalmente no lugar de decisão. Você olha um auditório inteiro e não tem um rosto jovem, é muito difícil. Às vezes eu brincava, nós éramos 12 mulheres deputadas. Eu falava, só tinha uma, que era Natália Bonavides, que ainda estava no tempo de poder gerar um filho. Eu falei, só tem uma produtiva aqui, Natália, você, o resto tudo improdutivo. E os homens também. Não tinha nem mulheres jovens, nem homens jovens, né? E na Câmara como um todo, você conta de dedo, e mais conservadores, né, se a gente for olhar. E esse trabalho tem que ser feito, a gente tem que estimular, e como presidente do partido, chamar muitos jovens para conversar. A questão da comunicação é muito forte, os jovens gostam, então você vai ter que ter mais atividades que convide os jovens a discutir política. Nós estamos, a minha geração, a geração que queria mudar o mundo. Quando a gente chegava aos 17, 18 anos, estava todo mundo à flor da pele para participar de discussões, para ir para a rua, para fazer movimento social. E a gente chegou nesta geração, parece que é uma geração mais mórbida, mais triste, mais sofrida, com menos esperança. E aí as pessoas ficam enquadradinhas numa telinha de computador, de telefone ali, fazendo o que ele faz todo dia, se comunicando sozinho. Então a gente perdeu o vício da juventude na discussão política. E eu quero muito isso, eu quero muito trazer a juventude para discutir. Essa questão geracional é forte em todos os partidos. E se não houver gente nova, gente jovem participando da política, a política fica sem futuro. Para mim é fundamental os jovens estar junto conosco nessa discussão. Deputada, a política feita por mulheres é diferente da política feita por homens? Mulheres enfrentam mais dificuldades, né? São mais cobradas, têm 3 turnos de trabalho, ou elas acabam construindo uma política mais baseada no diálogo e na sensibilidade. A senhora, por exemplo, é reconhecida justamente pela sua capacidade de dialogar. A senhora considera essa capacidade de diálogo uma força feminina na política? Concordo plenamente, porque assim, nós somos diferentes. E por sermos diferentes, homens e mulheres, é muito importante a composição. A gente sempre diz que o universo masculino, ele é mais do global, o universo feminino é mais do detalhe. O global não existe sem o detalhe e o detalhe não existe sem o global. Então, na medida que eu vou fazer um projeto, um projeto que atinge o global, se eu não olhar o detalhe, ficam pessoas fora, pessoas que não são enxergadas, né? E a mulher vai no detalhe. Por isso que quando a mulher governa, ela governa olhando os detalhes. E isso ajuda a sociedade a ser mais inclusa. Por isso, o olhar feminino e o olhar masculino é importante na composição. Agora, quando eu tenho um grupo que é 90% masculino, a mulher, mesmo que tenha uma, duas ali, ela tem que gritar muito, ela tem que bater na mesa para ela ser ouvida. Quando ela é ouvida. Normalmente, ela não é. Né? Os homens passando o trator e não escutando. E a mulher tem que fazer o sapateio para ela dizer, estou aqui, né? Estou presente, quero falar também, quero ser ouvida. Então, assim, a gente tem que ter metade, metade. Nós somos metade. Então, a gente quer o outro lado da mesa para sentar, compor e discutir. Nós não queremos o matriarcado, assim como a gente não quer o patriarcado. A gente quer uma sociedade que compõe. E isso, capacidade da mulher de dialogar, a capacidade da mulher de detalhar, a capacidade da mulher de enxergar a injustiça, né? É muito forte. E por isso ela tem que compor na parte executiva, na parte legislativa, no judiciário. A gente vê quantas juízas, né? Quantas procuradoras são sensíveis às causas sociais, né? E se juntam aos homens para resolver as coisas. Nós não estamos excluindo o homem do papel, mas com certeza cada homem sabe qual é o papel das mulheres em suas vidas. O homem olha o papel da avó, da mãe, da irmã, né? Muitos homens dizem, estudei porque é minha mãe, eu estudei porque é minha avó, eu estudei porque é a minha tia. Sempre tem uma mulher forte na história de cada pessoa. E a gente tem que reconhecer isso. Na medida que não reconhece, você tem que ser chamado a lembrar que tem uma mulher
ali do seu lado, que te ajudou, aí é difícil. Então, quando a sociedade já entende que esse lado sensível da mulher, esse lado dialógico da mulher é fundamental, a gente tem uma sociedade melhor. E o Partido dos Trabalhadores é isso, as mulheres brigam muito. Eu conheço uma turma baixinha aí que briga. E mas dialoga bastante, né, professora? Mas dialoga bastante, porque se você também não disser, eu estou aqui, né, ainda estou aqui, e vou sempre estar, as pessoas podem ignorar. E aí o machismo vai tendo continuidade, o patriarcado se estabelecendo, e nós estamos no momento de dar um passo para uma sociedade nova. Não é justo que a gente continue a viver, né? Então, nesse sentido, a mulher e o homem juntos é que vai fazer essa sociedade ser diferente. A gente traz essa pauta do diálogo porque nós vivemos tempos terríveis de ódio, de intolerância, radicalização, e manter o diálogo, ainda que nós tenhamos posições diferentes, é fundamental, né? É assim que se faz política. A gente vive política dentro do Congresso Nacional, da Câmara, das câmaras de vereadores, tem briga física, né? Quer dizer, isso está se perdendo bastante. A capacidade de dialogar. E isso é uma característica que nós ainda temos e precisamos manter. Com certeza. E transferir para as novas gerações, né, deputada? E são as mulheres que são os maiores exemplos deste diálogo, né? Normalmente não estão nas brigas físicas. Exatamente. De vez em quando tem umas lá, mas a maioria, a briga física, do enfrentamento. Lá no Congresso não tem mais briga mesmo de ataque físico, porque o regimento diz se atacar perde o mandato. Perde o mandato. Senão, a turma não segurava a mão, todo mundo vai para cima, eu não levo desaforo para casa e vai para porrada mesmo. O negócio é feio. Mas ainda bem que essa parte do regimento contém os ânimos na maioria das vezes, né? Porque é o medo de perder o mandato, senão a briga era maior. A senhora é uma especialista em diálogo. O nosso tempo aqui já foi, já estourou e o papo tá muito bom, difícil de terminar. Mas a gente fez um compromisso com a nossa militância de abrir perguntas para a militância. A gente vai colocar só duas aqui que nos mandaram para a gente poder encerrar o nosso podcast. A primeira delas é: como a senhora, enquanto presidenta, né, do PT e representante do governo Lula em Mato Grosso, avalia os desafios enfrentados pelas comunidades de terreiro, quilombolas e povos tradicionais no acesso à terra e ao reconhecimento dos seus territórios? Veja bem, Rafaela, este talvez seja o grupo mais excluído de todas as políticas públicas. Porque o Brasil, por ser um país escravagista, um país que escravizou pessoas, e a Umbanda, por exemplo, é uma religião afro que veio para o Brasil e ficou escondida por não ser aceita pelos brancos. A primeira coisa foi a imposição da língua e da religião. Então, se você não falasse língua portuguesa e se você não tivesse a religião, naquele momento, a religião católica, você era excluído. E para você manter a cultura da Umbanda, por exemplo, houve muitas crendices, né? As pessoas dizem, é uma coisa do diabo, vai fazer mal. A relação de preto e mal, né? De dizer que o branco é o bom, o preto é o mal, essa associação que é o humano, que eu não humanizei, eu tirei do contexto, né? Então, esse povo acaba ficando, até hoje, né, isolado nas políticas públicas. O acesso à terra, que se o Brasil tivesse feito reforma agrária no momento que fez a Lei Áurea, a chamada Lei Áurea, eu digo, eu libertei você, então eu lhe dei condições de vida. Eu lhe dei a terra como seu patrimônio. O Brasil não fez nada disso. O Brasil, você está liberto, pega a sua trouxa e vai vagar pelos caminhos da vida, né? Sem nada. Muita gente ficou trabalhando nas fazendas só para ganhar comida, porque não tinha para onde ir. Então, essas pessoas foram excluídas e continuam excluídas. Para regularizar um quilombo é uma luta. Eu tenho participado muito isso junto ao INCRA, né? Até a legislação acaba proibindo uma coisa ou outra, porque não pensou que ali era um povo remanescente de quilombo que estava naquela terra por direito, e a legislação ainda tem muito vácuo na legislação para garantir o direito à terra. Então, assim, as pessoas descendentes diretamente do povo negro escravizado no Brasil ainda não conquistou o seu direito. Nós estamos no processo de conquista. O presidente Lula, sempre em seus mandatos, assim como a presidente Dilma, avançou. Aí a gente vem com os governos atravessados, como foi o anterior, que não quer reconhecer direitos. Aí a gente recua no tempo e reconstrói agora, né? Mas é uma das populações mais sofridas, com certeza. E que
para avançar precisa reeleger o nosso presidente. Precisa, né? Com certeza. A pré-campanha está aí para a gente lutar por isso. A gente vai encerrar agora com a última pergunta que tem muito a ver com a anterior. Nós vivemos em um estado bastante conservador. Como é que o PT de Mato Grosso pode trabalhar para defender e apoiar o fortalecimento e a valorização das mulheres de tradição e das mulheres de terreiro? Olha, é abrindo o campo e participação, é fazendo o convite, né? Hoje a gente tem um setorial interreligioso no partido, que é conduzido por uma mãe, né? Que está ali à frente, mãe Rosana, meu abraço a ela, me ensina muito todas as vezes que eu converso com ela, que abre um espaço para que o povo de terreiro ocupe o seu lugar, né? Uma religião fraterna, uma religião que humaniza, uma religião que traz as pessoas para a alegria, para a sua ancestralidade. E muita gente tem medo, muita gente fala, não, é coisa do demônio. Então, nos ensinaram isso. E as pessoas repetem essas coisas, é muito triste isso. Então, as mulheres tradicionais, que a gente tem o povo originário, que é o povo indígena, e tem o nosso povo tradicional, que é assim, principalmente o povo negro que veio para o Brasil e que ocupa seu espaço, com suas tradições e sua cultura. Então, assim, é abrindo espaço, é fazendo com que eles ocupem lideranças, é estimulando para as candidaturas, é que eles possam ir às câmaras municipais, a candidatura de deputados e deputadas. Com certeza a gente vai avançar muito e essas pessoas vão, de fato, ocupar o seu lugar de direito. E, acima de tudo, respeitando, né? A gente tem que respeitar, mesmo não sendo da religião, não compactando dos mesmos preceitos religiosos, é respeitar o que é diferente. Quer dizer, se não vem para fazer o mal, se é uma religião, se vem para fortalecer a nossa fé, gente, por que não? É porque nós aprendemos, a gente volta de novo às pausas de costume, nós fomos ensinados há 4 anos atrás, era o que se via, a diminuir, a massacrar as minorias. E a gente está aqui para fazer o contrário, né, professora? Para fortalecer as minorias, para dar voz às minorias e para respeitar todo mundo, independente do seu posicionamento religioso, pessoal, é o respeito. É um governo humanitário. O PT tem essa pauta de humanitário, né? Com certeza. Eu quero, assim, finalizar te agradecendo muito, agradecendo a nossa secretária de Mulheres, Clarinda, dizendo que o Elas por Elas faz um trabalho belíssimo na formação das nossas candidatas. E eu quero dizer a vocês, nós vivemos num país diferente. O nosso país é diferente em todos os aspectos. Se a gente vai lá no Japão, né, até no aspecto físico, as pessoas se identificam. Esse é japonês, né? Esse é chinês. No Brasil, não. Você é uma mistura de muitos povos. E isso faz a nossa beleza. Quando a gente diz que bacana no Brasil, né? Tem um lado bom e um lado ruim. Fazer um passaporte brasileiro, as pessoas podem dizer, um japonês faz, um chinês faz, porque a gente tem os indígenas parecidos com os orientais, a gente tem pretos, brancos, amarelos aqui na nossa divergência e que faz a convergência que o país precisa. E a questão de respeitar o diferente, você tem seu time de futebol, um é diferente do outro, né? Você tem religião e tem gente que não tem religião. Fala, não, eu sou ateu, eu sou ateia. Mas, às vezes, é uma pessoa mais humana do que um que se pronuncia religioso. Então, por que não conviver com essa pessoa? Por que não abraçá-la? Por que não estar junto? Né? Eu tenho que humanizar a minha relação de forma muito fraterna. A gente veio para viver mais e viver melhor. A gente veio ao mundo para ser feliz, para gostar do outro e da outra. Então, esse povo arrogante, esse povo que vomita maldade, a gente deve se afastar. Porque deixa ele para lá, essa energia ruim, traz coisa ruim, né? Coloca um pé de comigo, ninguém pode na sua porta e vá vivendo mais feliz. Nós viemos, o nosso partido assim nos ensina para a gente viver mais e viver feliz. Bom, e com essa lição de vida a gente encerra o podcast Elas por Elas, o podcast das mulheres petistas. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, desse bate-papo gostoso que tivemos aqui. Se gostaram, peço que curtam, que compartilhem e que façam esse episódio chegar ao maior número de pessoas possível. Agradeço a presença de todos vocês até aqui e até o próximo episódio do podcast Elas por Elas.